Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É muito bom estarmos aqui novamente. Hoje nós vamos estar estudando o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 46, verso 1 diz: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Ele vai se reencontrar com seu filho, que ele imaginava, que ele pensava que estava morto. A fome vai se agravar na terra e ele precisa de alimentos. Então, tudo isso, a perspectiva de poder reencontrar seu filho, de ali ter alimentos, de ali ter a fartura que o Egito poderia oferecer, então anima Jacó a sair de onde ele está, em Hebrom, e parar em Berseba, e ali então ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Berseba é um ponto de referência de adoração, tanto para o avô como para o seu pai e agora para ele. Berseba também foi um lugar onde o Senhor mostrou ali, nós já vimos no livro de Gênesis, nos outros episódios, que esse lugar de Berseba chama Poço do Juramento, porque foi aí que Abraão fez juramento com Abimeleque sobre cavar os poços. Havia brigas e então Abraão ofereceu 7 ovelhinhas e fez Abimeleque jurar que ele foi quem cavou os poços. Então, por isso que aí chama Poço do Juramento. E Deus aparece para Abraão nesse lugar e ele faz as promessas a Abraão. Apareceu nesse lugar também para Isaque. Com esse mesmo Abimeleque, nesse mesmo lugar, depois o Senhor aparece aí e fala também com Isaque. E agora ele está falando com Jacó. De Hebrom até a região de Gozém, no Egito, há uma distância de 350 quilômetros. Berseba era a primeira escala antes de penetrar nas zonas semidesérticas. Então, isso aqui é uma nota bíblica. Então, quer dizer, esse lugar é um lugar de passagem. Ele tinha que passar por aí antes de chegar até o Egito. E quando ele passou aí, o Senhor falou com ele nessa visão. Por quê? Porque provavelmente ele estava com medo. Mais uma mudança? Vou ter que sair do meu lugar de novo? É lógico que eu vou ver meu filho, mas tinha um pouco de medo. Primeiro o Senhor fala, no versículo 3, Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. E aí no versículo 4 ele fala, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então o Senhor está prometendo que vai levar ele, mas vai trazê-lo de volta. Já vai ir com ele. Olha bem isso. O Senhor está indo com ele, vai permanecer com ele lá. O seu filho é quem vai fechar os olhos dele quando ele morrer, e ele vai voltar. Normalmente, quando eles invocavam o Senhor, tanto Abraão quanto Isaque e agora Jacó, eles invocam a Deus e então ali também Deus fala com eles. Então nós vemos que Jacó sacrifica a Deus e então Deus fala com Jacó naquele lugar. Então você vê que há uma comunicação. Esse lugar é um lugar considerado santo para eles, porque já está marcado aí pela presença de Deus toda vez que eles passam aí. Tem um altar aí já edificado para glorificar a Deus e eles podem se comunicar com Deus. E o interessante é como Deus fala com eles de forma tão clara
e vai durante o caminho, na sua viagem com ele, falando com ele também. Importante que aqui então Deus deixa bem claro que esse é o plano, que essa é a vontade dele. Que Jacó vá para o Egito, para perto do seu filho José, onde ele terá ali todas as condições de se transformar numa grande nação. E no verso 5 diz que Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. O servo de Deus passa a luta, passa a provação, como nós vimos este homem passar desde que ele foi escolhido por Deus para ser o primogênito. Ele tem passado luta, Jacó. Nós estamos falando do pai, né, de Jacó. Então, o que acontece? Agora o Senhor está falando, como você passou por todas as provações, agora você também vai ter privilégios. Olha o privilégio que Deus dá para eles. Eles vão para o Egito com carruagens egípcias, né? Então, Jacó foi fiel, então todos da sua casa estão recebendo. Foi uma provação atrás da outra, aí o Senhor dá umas regalias de quando para o servo dele. Porque muita luta também ninguém aguenta. Tem que haver tempos de refrigério também, não pode só haver só luta. Ele leva consigo todos os seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Quer dizer, todos os seus descendentes. Do verso 8 até o verso 26, está registrado toda a genealogia de Jacó, seus descendentes, que foram com ele para o Egito. Então nós vemos que no verso 27, diz, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70, que fala somente os homens. As curiosidades dessa genealogia, que se vocês lerem essa genealogia, vocês vão ver que o filho que mais teve filhos foi Benjamim. Caçulinha. Caçulinha teve 10 filhos. Dan foi o que teve menos, teve um filho só. Judá teve 5 filhos, aqueles 2 filhos de Tamar, mas 2 filhos dele morreram em Canaã. Que foi os 2 primeiros maridos que Tamar teve. Ela não conseguiu ter filho com eles. Os 2 maridos de Tamar não deram filhos a ela, eles morreram. E ela teve filho com o sogro. Nós já contamos a história dela aqui. Vocês podem procurar o episódio, está muito bem explicadinho. Vocês vão aprender muito com esse episódio também. Voltando aqui em Gênesis 46, 28. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente e a José, para saber como ir a Gósen quando lá chegaram. Aí você vê também a parte como que ele é organizado. Jacó sempre foi organizado, por isso que todas as coisas dele eram muito corretas, eram abençoadas, dava tudo muito certo, porque ele tinha um padrão, ele desenvolvia um padrão e seguia aquele padrão. E aqui também ele está se organizando já, porque ele quer chegar lá, está tudo arrumadinho, e ele quer ver o filho dele. José tem para quem puxar, né? José certamente aprendeu isso do seu pai, Jacó. No verso 29, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com o seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Ai, que coisa maravilhosa! Quando eles chegaram lá, José de carruagem já estava prontinho, esperando o pai. Quando ele viu o pai chegar, ele desceu dessa carruagem e foi de encontro. Ele correu. Assim que o viu, ele correu para abraçá-lo. E aí ele abraçou esse pai, chorou e ficou ali agarrado no pescoço do seu pai. Não podia soltar, pastor. Não dava para soltar. Há muito tempo, 22 anos que eu não vejo meu pai. Deixa eu ficar aqui, pai. Eu não quero ver mais ninguém, eu só quero ficar aqui abraçado com o senhor. O senhor tá bom, pai? Como é que o senhor tá? Ele chorou longamente. Que alegria, Senhor. Então, quer dizer que ali parece que ele estava querendo recuperar
todo esse tempo que ele ficou longe do pai. Então esse abraço, esse correr ao encontro, ficar ali abraçado ao seu pai. Toda a família olhando e ele abraçado e chorando e chorando. Eu não quero sair daqui, eu não quero soltar mais meu pai, não quero que você vá embora, pai, não me deixa mais. Ai, filho, não me deixa, eu não quero deixar você, não vou te deixar e você não vai me deixar mais, a gente vai ficar junto. Glória a Deus, aleluia. Aquele dia que tão sonhado, ele sonhou com esse dia, muitos anos, ele ficou pensando. Quando ele visse o pai dele, ele ia abraçar bem forte. E agora chegou esse dia. O Senhor trouxe esse dia para José. E José está aí com o seu pai, abraçado, chorando, vendo esse dia se realizar. É algo grandioso. E toda a família com ele. Então ele chora longamente, ele fica aí. Seus irmãos estão ali, os seus sobrinhos que ele nem conhece, que nasceram ao longo desses anos, toda essa família numerosa está ali. Que lindo, com José, ao redor de José, vendo o pai e ele abraçado, os dois chorando. É um momento glorioso. Só Deus que faz essas coisas, pastor. Como a gente tinha dito, o remédio para a cura dessa família foi amargo. Foi a separação desse pai e desse filho amado por 22 anos. Esse reencontro, ele tem um significado muito grande. Significa que, além da família estar toda reunida, a família também está agora unida. Aquela divisão que existia já não existe mais, eles agora vão viver juntos ali, naquela terra, tendo como padrinho, vamos dizer assim, nada mais, nada menos do que o governador de toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Que momento grandioso, pastor, como esse rapaz esperou. Quanto tempo naquela prisão, ele falava, o que eu mais queria é dar um abraço agora no meu pai, ir lá conversar com ele, pedir conselhos, falar, pai, o que você acha disso? Como eu faço isso, pai? Você acha que isso tá bom? E agora ele está aí com o pai dele. Aleluia. Israel, então, depois desse longo abraço, ele diz uma frase a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Um pai falando para o filho uma coisa dessa. Que carinho, que amor, que dedicação esse pai tinha a esse filho. Dizer que para ele tudo se completa quando ele pode rever o filho, depois ele pensar que o filho estava morto por 22 anos. Esse reencontro, ele diz que agora tudo está completo, que ele está realizado e que se Deus o levar nesse momento, ele iria para a morte feliz. Mas José fala, não, pai, você não vai morrer não, agora você tem que ficar aqui, que eu preciso do Senhor, meus filhos querem conhecê-lo, a minha esposa, Faraó também quer conhecer o Senhor, o Senhor não para agora não, agora não é hora do Senhor partir. O Senhor tem muito tempo ainda para ficar aqui comigo, Deus vai te dar muitos anos de vida e nós vamos ficar juntos. Nada de falar que vai embora, pai. É que essa frase de Jacó é uma frase assim de efeito. Ele quer dizer assim que ele está tão feliz, que se ele morrer nesse momento, não tem problema. Ele está realizado, é isso que ele quis dizer. Eu já me realizei, só de ver o seu rosto, filho, eu não preciso mais nada. De estar aqui e ver que você está vivo, já para mim é tudo. Não preciso de mais nada. E agora então, depois que passa esse momento de abraço, de cumprimentos, ele está cumprimentando aos seus outros familiares, estão todos ali conversando, abraçando ele. Agora então, ele vai conversar com o pai e com os irmãos. Como ele é um bom orientador e instrutor, ele vai aí orientar os irmãos. Como um bom administrador, ele tem um protocolo a seguir. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai orientar sua família e vai também partir para fazer um relatório ao faraó. É um protocolo, né, que eles têm que seguir aí para falar com o faraó. Ele quer deixar o faraó informado de que sua família chegou e também ele vai dizer a profissão deles, quer dizer, vai ter uma conversa com o faraó dizendo de tudo sobre a sua família. E no verso 31
Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Aqui ele está dizendo para o seu pai e seus irmãos qual vai ser o relatório que ele vai prestar ao faraó. E no verso 33, quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, quer dizer, eles deveriam falar que essa é uma profissão que eles estão desde a juventude deles, desde muito cedo eles fazem isso. Então eles não sabem fazer outro tipo de trabalho, porque senão ele podia deslocar os irmãos para ir em outras áreas trabalhar. Como ninguém gostava dessa profissão, porque consideravam os pastores como pessoas impuras, então eles não gostavam de ficar perto. Então para eles estava ótimo, porque aí eles iam ficar todos num lugar só e não iam ser espalhados. Isso também vai garantir que não haja casamentos mistos, né? Ou seja, os egípcios não iriam querer casar com as mulheres da família de Jacó e nem os filhos de Jacó iriam poder se misturar com as filhas ali dos egípcios, porque eles não aceitam. Até porque eles eram considerados impuros pela sua profissão, que eram pastorear as ovelhas, cuidar de rebanhos. E isso aqui vai promover um benefício muito grande para eles, porque eles não vão precisar ser deslocados para lugar nenhum, vão ficar todas nesta mesma região e Faraó vai ficar tranquilo, porque, olha, eles não sabem outra profissão, eles só sabem ser pastor de ovelhas, então nós vamos deixar eles todos lá, quietinho. Ali eles vão poder pastorear as ovelhas dele e o povo também não ia chegar perto deles. E essa região de Gozém, ela fica do lado oriental do delta do Nilo. Então ali eles iam ficar numa região muito fértil, uma região muito boa, onde haveria pasto para os seus rebanhos e onde eles poderiam ali aprender a plantar também. Nós estamos observando o cuidado que Deus tem com Jacó e com José. E o cuidado que Deus tem com os filhos da promessa. Porque aí é uma sequência. É Abraão, seu filho Isaque, agora o seu neto Jacó. Então o Senhor cuidando deles, dessa semente ao qual o Senhor fez uma promessa com eles, e cuidando para que essa promessa se cumpra da forma exata como o Senhor descreveu. Porque eles vão ficar num país rico, vão ser bem alimentados, vão aprender tudo quanto é tipo de ofício que eles vão precisar. Não digo eles aí, mas os seus descendentes que nascerem aí vão aprender outras profissões, porque eles vão ter que aprender muita coisa para depois, quando chegar na sua nação, eles saberem fazer. Eles vão aprender no Egito como plantar, como colher, plantar cereais, porque eles são pastores. Lembra que num dos episódios que nós fizemos, Isaac plantou e ali aquele povo daquela região ficou tudo admirados com a plantação, porque a colheita foi muito grande que Isaac teve. Então eles não era comum o pessoal de Canaã ter plantação. E eles vão agora, os servos de Deus que estão aí, que vão crescer aí, eles vão aprender todos esses ofícios. E quando eles chegarem para a sua terra, eles vão poder fazer todos os tipos de trabalho, de construção, de plantação e outras coisas que nós nem imaginamos. Foi no episódio passado, quando o faraó falou que para José que queria colocar os seus familiares no melhor que existia no Egito. Então você vê que Deus providencia aquele lugar, e é um lugar maravilhoso, um lugar onde tem água, onde tem terra fértil. Ali no delta do Nilo, a gente sabe que quando a cheia do rio,
aquilo ali fica uma terra preta, né? Que é boa para a plantação. E também dá para fazer muitas pastagens, porque é um lugar fértil. Então ali eles podem se desenvolver, crescer como uma nação tranquilamente. Aprender a escrita, aprender tudo da cultura deles. E isso vai ser muito bom também para formar as escolas, né? Para ensinar seus filhos. É lógico que eles vão ensinar da forma deles, com os ensinos deles, mas eles vão pôr muitas das coisas dos egípcios em prática na vida deles. Tem muitas coisas ali que eles faziam ali no Egito, a escrita, né? Seria uma potência, né? Seria como uma potência desenvolvida hoje. O Egito era um país que estava à frente pelo fato de eles terem as safras de alimentos, quer dizer, havia muito alimento ali, e também havia toda uma cultura. Eles tinham aquelas construções que eles faziam também. Eles tinham muitas tecnologias assim que nem os outros países não tinham. E tinham recursos, né? Tinham dinheiro para fazer as coisas também. Então, às vezes, a gente fala, um país pode ter recursos, como o nosso país tem recursos minerais, mas não tem tecnologia e não tem recursos para investir em tecnologia. Jeremias 9, 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então o Senhor está mostrando como Ele quer ser honrado, como Ele quer ser adorado pelos seus servos. Ele está falando que aquele que quiser gloriar-se, tem que gloriar-se em compreender a Deus e conhecê-lo. Pois ele diz, eu sou o Senhor e ajo com lealdade. E foi o que ele fez. Ele agiu com lealdade com Abraão, com Isaque, com Jacó e com todos os descendentes agora. E está agindo com José. Como Deus agiu com lealdade com José. Deus viu que o desejo dele era que a justiça fosse feita no caso dos seus irmãos. Então esse versículo fala muito. Olha aí, eu ajo com lealdade e com justiça. A justiça foi feita, seus irmãos ficaram diante dele e foram desmascarados. E ali eles foram convidados a se humilhar e a pedir perdão a Deus. Eles abrigaram ódio no coração deles contra o irmão. E agora eles estavam sendo convocados a tirar esse ódio pedindo perdão a Deus. E também ele fala, eu ajo com justiça e com retidão sobre a terra, sobre toda a terra. Então o Senhor está passando pela terra e ele vê o que as pessoas estão fazendo, principalmente aqueles que se dizem ser servos de Deus. É com esse que Deus trata, porque aqueles que não são servos de Deus, ele não vai cobrar nada, mas os seus servos ele cobra muito. Ele quer que nós façamos as coisas que agradam a ele, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. O que agrada o Senhor? Lealdade, justiça e retidão. A aliança do Antigo Testamento que Deus faz com Abrão, Deus somente pede a ele que faça isso, compreenda e conheça o Senhor. Quando a gente conhece a Deus, a gente vai procurar agradá-lo. Aqueles que são, como a Bíblia fala no livro de Provérbios, que são os ímpios, o ímpio não quer compreender e nem conhecer a Deus. Ele quer viver o seu caminho por si próprio, como foi o caso de Caim. E agora no Novo Testamento também, da mesma forma. Qual é o caminho agora para nós conhecermos a Deus? É Jesus. Ele é o novo e vivo caminho que Deus nos deu para que nós voltássemos a conhecer a Deus e também compreender a vontade de Deus. Deus está buscando verdadeiros adoradores, como fala ali no Evangelho de João. E os verdadeiros adoradores são aqueles, agora, no nosso tempo, que creem em Jesus e que podem estar em comunhão com Deus, porque Jesus e a sua obra na cruz faz com que o homem possa, então, voltar a ter o Senhor Deus como Pai. É o ministério da reconciliação que nós já falamos aqui muitas vezes.
Jesus reconcilia aqueles que querem, aqueles que creem, com o Pai. E ele então, o Senhor, como o versículo fala, ele age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Deus não é homem para que minta, diz a palavra de Deus. Os irmãos de José mentiram para o pai e fizeram que o pai ficasse esse período todo vivendo nessa mentira. O homem, quando está longe de Deus, está vivendo uma mentira. Porque quando ele deixa estar escravizado pelo pecado, ele não está vivendo aquilo que Deus quer para ele. Ele está vivendo uma mentira também. Quando cremos em Jesus e quando recebemos a revelação da palavra de Deus, a revelação de Jesus, começamos a entender, compreender as Escrituras, começamos a conhecer a Deus, esse véu que está nos nossos olhos são tirados. E nós começamos a compreender qual é a vontade de Deus. Por isso que o homem natural não conhece as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E a coisa que ele deve discernir, que é a mais importante, é qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Nós vimos nesse episódio Deus revelando de uma forma tão clara a justiça de Deus, o amor, o perdão, arrependimento, uma chamada ao arrependimento o tempo todo, o Senhor mostrando. E é a coisa que o Senhor faz hoje, Ele está nos chamando para nos arrepender. Servos do Senhor têm que estar sempre se arrependendo, buscando a face de Deus, buscando crescer diante de Deus, porque nós precisamos do arrependimento constante para a gente poder crescer. Então, se eu acho que a minha vida está tudo bem, eu não preciso mudar, eu não cresço. Mas se eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, tem alguma coisa aqui ainda que não está bom, me ajuda, eu não sei o que é, me ajuda, me dá força. E o Senhor olha para aquilo e coloca no meu coração que eu tenho que mudar, e eu sigo em frente, eu vou alcançando minhas metas, meus objetivos. Então nós vimos aqui que José, ele alcança suas metas, seus objetivos, porque o coração dele estava esperando em Deus. Ele esperava em Deus que Deus ia levá-lo até o seu pai. E Deus o levou. E agora então, hoje nós também temos alguém que pode nos levar até o nosso pai, que é Jesus. Jesus pode nos levar porque ele veio para fazer o quê? Ele veio tirar aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Então nós somos inimigos de Deus, nós ainda não estamos na presença de Deus. Mas quando o Filho entra aqui no nosso meio, ele agora é a aliança que Deus faz conosco novamente. É por causa do meu filho que eu recebo vocês. Então, José não queria ver os irmãos, ele queria ver Benjamim e o pai. Mas o que ele queria mais ver era o pai dele. Ele estava muito desesperado em que esse dia chegasse para ver o pai. Então, nós também temos que ter esse desejo de estar com o nosso pai na eternidade. Aqui, no momento que nós vivemos, nos arrependendo e pedindo perdão para o Senhor, pedindo orientação, pedindo conselho, obedecendo, como o versículo está falando aí de Jeremias 9:24. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, que você glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade. Se você for fiel, eu vou ser fiel. Se você for infiel, eu continuo fiel. Porque em Deus não há variação ou mudança. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre leal e fiel. Nós é que somos infiéis. Nós que estamos sempre nos desviando. Por isso que nós devemos nos arrepender. Se você está saindo do caminho, se arrepende e volta para onde o Senhor quer que você fique. Que é aqui. Ser fiel com o Senhor, leal. Você está unido agora. Você tem uma aliança com Deus. Alguém morreu por você. Jesus morreu pelos seus pecados. E agora então, você está de novo na presença de Deus. Aquela presença que a gente perdeu no Éden. E agora então,
com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Então, Deus não quer nada do que você tem. A única coisa que Ele quer é isso aí, a sua lealdade, a justiça e a retidão. Agora, no nosso tempo, essa forma de buscar a Deus, essa retidão, se concentra na obra que Cristo fez na cruz. Então, o fato de conhecer a Jesus, como Paulo fala, estar em Cristo, é que é o compreender e conhecer a Deus. Jesus, então, faz toda essa obra. E nessa obra que Jesus faz, todos os elementos que nós precisamos para esse reencontro com Deus, está tudo aí. Sem isso, nós não poderíamos encontrar o nosso Pai novamente. Então, quando cremos em Jesus, nós retiramos o passaporte que vai nos levar da onde nós estamos, dessa terra de Hebron, até aonde está o nosso Pai. Aqui foi o inverso, né? O pai foi em direção ao filho. Mas aqui no nosso caso é o contrário. É os filhos que têm que ir em direção ao Pai, através de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 31. Por iniciativa de Deus, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, lá no passado, aqui é o Antigo Testamento, essa lealdade, essa justiça, essa retidão do nosso Deus, agora está no Filho. É o Filho que está sendo revelado pelo Pai. E é o Pai que traz ele a nós. Olha, quem recebe o meu Filho, me recebe. É o Pai que está dando para nós esse presente. Não é obra de ninguém. E aí ele fala, no versículo 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos nos gloriar no nosso Deus, porque foi Ele quem nos deu esse presente maravilhoso. Então, a família de José recebeu todas aquelas bênçãos e nós também estamos recebendo todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós temos lutas, passamos por dor, por choro, como eles passaram, sim, passamos. Mas nós também temos momentos de muita alegria na presença de Deus. É uma alegria que nada aqui da terra pode nos dar. Ele quer que você tenha esse encontro e tenha essa alegria. É a alegria do Espírito, esse Espírito dentro de nós que testifica que nós somos do Senhor. E como nós podemos trazer isso para a nossa família, pastor? Família de Deus. A gente falou em todos esses episódios, esses últimos episódios, sobre como essa divisão estava causando todos esses problemas na vida dessa família. E agora a gente vê que Deus, então, restaura a comunhão dessa família. A família de José precisava de libertação. Eles estavam todos amarrados, presos a uma mentira que eles fizeram parecer uma verdade que foi contada ao seu pai da morte do seu irmão. E muitas pessoas dentro da família estão assim, amarradas, cada uma na sua verdade. Cada um fica nesse pensamento e as amarguras ali, fazendo mais amarras. E essas amarras levam um longe do outro. Então, nós temos que nos gloriar em Cristo. Nós temos que agora fazer aqui como Colossenses 1,14 diz. Dele nos vem a libertação e o perdão dos pecados. Então, se Jesus pode nos libertar e pode nos perdoar pecados, então vamos pedir perdão dos nossos sentimentos em relação a um ou outro membro da família. E Deus vai começar a mudar a sua vida, vai tirar essas traves que estão aí, no seu emocional, no seu espiritual, no seu físico, no seu financeiro, e você vai ser liberto. Porque a palavra de Deus está falando. Não sou eu, não é o pastor, é a palavra que eu li aqui em Colossenses 1,14. Você pode citar essa palavra. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte disso. Eu quero estar livre. Então, o Senhor está trazendo hoje para nós aqui essas palavras de livramento e libertação dentro da casa.
dentro da família, do casal. E o Senhor vai fazer morada em você através do Espírito Santo, se Ele vê que a sua oração foi sincera. Ele tem prazer nisso. É o que Ele falou ali. É dessas coisas que eu me agrado. Amém. Vamos encerrar? É uma hora? Amém. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esse encontro tão lindo de José e seu pai, esse encontro maravilhoso de reconciliação com os irmãos, com toda a família. E agora todos eles estão juntos ali. Nós vamos estudar os próximos episódios. Esperamos que o Teu Santo Espírito continue tocando. E também o venha operar agora, Senhor, na reconciliação das famílias que estão ouvindo esses episódios, Senhor. Trabalha onde tem as tramas, onde tem, Senhor, as amarras. Liberta essas vidas, Senhor, do ódio, do ressentimento, da mágoa, Senhor, de pai, de mãe, de irmãos, de família, um contra o outro, Senhor. Liberta-os pelo seu poder. Que o Senhor entre nesses lugares secretos no seu coração de dor e os liberte agora pelo poder de Jesus, para que eles sejam libertos e salvos e cresçam felizes, sejam prósperos, Senhor, e abençoados aqui nesta terra e aonde eles estarão contigo por toda a eternidade. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Receba esta oração para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E até a próxima. Também quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima.